Bom, eu trabalho com adoçantes, né, com edulcorantes há quase 3 décadas, e eles nunca saíram da berlinda, né. Então, nesse nosso programa, eu quis colocar esse tema, que é um pouquinho de reflexão. Eu não vai ser uma apresentação técnica, mas é uma apresentação mais para reflexão mesmo, para a gente entender por que que acontece, né, por que que gera tanta polêmica, por que que o adoçante sempre está numa polêmica. Então, esse é o tema, por que os adoçantes geram tanta discussão. Aqui é uma declaração de conflito de interesse, porque como eu faço parte de vários institutos, trabalho para várias empresas, eu quero deixar claro que o que eu coloco aqui neste conteúdo, nesta apresentação, é a minha visão pessoal do assunto, ou seja, não estou falando em nome de ninguém, eu estou falando em meu nome. Vamos lá? E aí, é assim, como a Karina falou, né, 200 anos, gente, 2 séculos. Então, quando a gente fala, mas o adoçante, tem gente que diz assim, mas o adoçante não tem muito tempo, né, uma substância nova. Opa, né, opa. Então, assim, nós ainda estamos discutindo segurança de uma substância, né, que a primeira substância surgiu há mais de 200 anos, né, 1870 e pouco ali, e assim, e por que que as pessoas são tão céticas em relação a isso, apesar de todas as substâncias, como a Karina colocou, terem sido passadas por órgãos científicos que avaliam as substâncias químicas. Então, por que que isso acontece? Vamos olhar um pouquinho para isso. A gente tem que olhar, a gente está falando de percepção e realidade, né? Primeiro, que é difícil entender por que que alguma coisa doce, sem caloria, pode ser bom, ou pode fazer bem para alguém, né? Então, é complicado, porque a gente tem aquela, se é gostoso, não faz bem, né? E aí, assim, existe as crenças enraizadas, né? Que é isso que eu tô falando, que se é bom, deve fazer bem. E aí, aquela crença também de que comida saudável é insossa, não pode ser boa. E tem ainda uma outra crença que cai diretamente em cima dos edulcorantes, que é a crença sobre alimentos, que é feito pela indústria, então o que a indústria faz, tudo que a indústria faz mal para as pessoas. Então eu sempre explico que a indústria, ela nunca vai fabricar alguma coisa que possa prejudicar um consumidor, porque se esse consumidor parar de consumir, ficar doente, parar de consumir, ela não vende. Então, assim, mercadologicamente não é negócio, né, para a indústria ela fazer alguma coisa que faça mal, né, partindo daí. E aí tem um outro ranço, né, que é produto químico é tudo nocivo, né. Aí as pessoas, a gente entende, né, porque o consumidor em geral ele não sabe o que é substância química, né, então assim, nós somos feitos de substâncias químicas, né, tudo é química no mundo, tem a orgânica e inorgânica, mas é tudo química. Então quando, tem muita química aqui, eu falo, bom, que bom, né, senão não existia nada. E tem também muita gente que fala sobre o tal do hipersabor, né? Não, é porque a indústria faz uma coisa para viciar. Então, assim, é tudo em torno disso. E aí, eu quero, assim, falando especificamente sobre edulcorantes, por que que os edulcorantes sempre estão na mídia do lado ruim? Né? Por que que sempre que a gente vê uma notícia de edulcorante, o destaque é o lado negativo, é o ponto negativo? Existem algumas razões para isso, né? O crescente número de estudos publicados sobre edulcorantes, eles realmente não ajudam a esclarecer as coisas. Tem estudo que diz que funciona, tem estudo que diz que não funciona, tem estudo que diz que atrapalha a dieta, tem estudo que diz que ajuda a dieta, então realmente é bem complicado. Tem também o protagonismo dos tais influencers de hoje, né, da mídia digital, que é complicado, porque esses influencers, às vezes, eles não são nem profissionais da área, né? A gente tem ator, atriz, né, filho de artista, falando, dando opinião científica, cozinheira, então é bem complicado. Aí tem também uma outra culpazinha da indústria que a gente não pode deixar de lembrar, que é uma confusão que o marketing das empresas fazem, porque tem a história do clean label. O que é isso, né? Então, hoje vende mais quando você alimento, o marketing das empresas, eles mais mostram o que o produto não tem do que o que ele tem. Então, assim, não contém isso, não contém aquilo, não contém isso.
né, e assim, os tais dos health claims, que são os atributos de saúde, né, então assim, porque tem umas histórias aí que quanto menos ingrediente o produto, melhor, isso é balela total. Aí nós temos também jornalistas não preparados, e não é culpa deles, gente, antigamente, uns anos atrás aí, ainda existiam jornalistas que eram especializados em saúde. Hoje, o mesmo jornalista, ele cobre saúde, ele cobre futebol, ele cobre governo. Então, é complicado. Aí nós temos a fonte, que somos nós. A gente tem profissionais que são preparados, não preparados, né, assim, profissionais recém-formados às vezes, e tem tempo de falar, tem tempo de ser fonte, porque ele quer ser fonte. Aí os profissionais que são preparados, que têm bagagem, eles não têm tempo para falar com a mídia. Aí é difícil, né? E muitos canais de mídia, né? É YouTube, é Instagram, é Facebook, e assim, né? Isso ajuda nessa confusão no discurso. E eu quero falar do primeiro item que eu falei no slide anterior, né? Por que acontece, por que existe essa confusão dos estudos clínicos? Mas, Márcia, se tanto estudo é publicado, o que acontece? O que tem de errado aí? E aí a gente vai olhar, a maioria dos estudos, ela apresenta conclusões e comentários que são muito sutis, e a mídia, quando ela comunica, ela não consegue entender bem e comunicar de forma correta isso. Porque eu sempre digo, quando a gente lê uma conclusão de estudo, a gente tem que ir além, a gente tem que ir no comentário, né? Porque ali até os próprios autores dizem, olha, esse estudo não prova, ele indica que tem um indício de, então a gente tem que tomar muito cuidado. E por isso que muitos estudos apresentam esses resultados bem diversos. E aí, por que acontece isso? Muitos estudos usam cobaias, né, ratos e não humanos. Os estudos observacionais, muito estudo nessa área observacional, e aí eu não posso, nesse tipo de estudo, eu não posso relacionar causa e efeito, né, eu não provo nada. Então é muito complicado isso. Tem até aquela brincadeira, usa adoçante, quem é mais obeso usa adoçante, então adoçante engorda. Assim, é um negócio que não tem sentido falar uma coisa dessas, né? Então é por isso que a gente não pode usar uma observação e fazer uma relação de causa e efeito. Tem um viés de interpretação, que assim, tem pessoas que são predispostas a não achar que edulcorante é bacana, então ela já vai ler com viés. E existem poucos estudos que são revisados por pares, né, ou replicados, então assim, quando ele é revisado por pares, né, vocês estão vendo aí os estudos de Covid, então assim, são estudos que até eles são revisados e às vezes eles têm um certo ajuste, e o N, né, o tamanho da amostra é muito pequeno, na maioria dos estudos, os grupos populacionais, às vezes, até muitas vezes, eles vêm com viés, porque assim, faz com cardiopata, faz com obesos, complicado. Estudos de laboratório, que são os in vitro, né, e os estudos que mostram vários edulcorantes num estudo só, que nem a Karina falou. Eu costumo dizer que, assim, os edulcorantes, eles fazem parte de uma classificação, né, eles são edulcorantes porque eles fornecem pouca caloria ou zero, e eles adoçam demais, né, eles têm um dulçor intenso, mas um não parece nada com o outro, entendeu? Então, assim, não dá para comparar stevia com sucralose ou com aspartame, não dá. Então, no mesmo estudo, isso não pode acontecer. E aí, acontece também que quando a gente vai ver um estudo, metade do rato, do peso, ele consumiu em edulcorante. Então, eu não posso extrapolar esse tipo de informação, de resultado, né, para uma vida real. Então, é por isso que extrapola muito a ida, que a Luciana vai falar depois de mim. Então, é por isso. Vamos lá? E aí, gente, aqui que vem a minha reflexão. Por que a mídia se concentra sempre em coisa ruim? Isso é do ser humano. E por que nós, né, assim, a mídia se concentra em coisa ruim porque vende mais, e por que vende mais? Porque nós somos atraídos por notícia ruim. Ontem mesmo eu estava vendo o jornal, o Estadão, e estava falando de uma notícia de que as pessoas têm, agora na pandemia, têm inveja de quem está passando a pandemia numa boa, né? Então, assim, é meio ruim isso. E uma pesquisa da McGill University, lá do Canadá, ela mostra que realmente as pessoas, eles fizeram um estudo e as pessoas buscam, o olhar delas capta mais rápido
histórias que são negativas do que positivas. E quando elas são perguntadas sobre isso, elas falam, não, mas é a mídia que coloca mais coisa negativa, não sou eu que busco. Então, isso chama viés de negatividade. Vamos lá? E aí, tem essa palavra aqui que chama Schadenfreude. Meu marido é alemão, mas eu não falo alemão. Então, junto com lancha, aí não sei se eu falei direito, mas significa que essa palavra significa prazer derivado do infortúnio do outro. Parece estranho isso que eu tô falando, mas não é. Sabe quando alguém tá andando na rua, dá um escorregão, assim, e a gente dá uma risada? Isso é engraçado, né? Assim, é o mal visto, né, pelo outro, né? Então, isso tem essa sensação negativa dentro da gente. Mas quando a gente começa a olhar muito, assim, olha aqui, principalmente agora na pandemia, né? Nós somos focados em palavras negativas. E isso é dentro de nós. Somos nós, é um sistema de alerta de que a gente tem que mudar essa história, né? Então, assim, é um alerta de perigo. E aí, por exemplo, esse estudo ainda da McGill mostra que as pessoas são atraídas por palavras como câncer, bomba, guerra, e nem tanto por palavras positivas como bebê, sorriso, diversão, mesmo elas estando em maior frequência no noticiário. Vamos lá? E aí tem outra coisa também, que assim, que a maioria de nós, que eu também sou consumidora, nós somos racionalmente ignorantes. A gente decide ser. E por que a gente escolhe não se informar plenamente sobre alguma coisa, né? Porque nós temos a gente tem um excesso de informação, né? Hoje a gente, se for ler tudo, a gente não faz mais nada. E aí tem 3 explicações para isso quando a gente decide falar, eu não quero saber de tudo isso. Que é assim, né? Quando eu leio um estudo, por exemplo, que não é super da minha área, e eu vou abrir o estudo e é pago, eu tenho que pagar, eu falo, não vou ler, não vou pagar. Então, assim, se essa informação me custa alguma coisa, eu não vou pagar. E aí tem a história para eu entender um estudo, eu não vou ler uma vez só. Eu tenho que ler uma vez, eu tenho que ler 2, eu vou ligar para alguém, eu ligo para a Luciana Lancha, eu ligo para o Lancha para saber, né, se eles entenderam o que eu entendi. Então, assim, demanda tempo a gente entender as coisas, né? E demanda tempo. E às vezes a pessoa não está afim. E aí também tem um outro lado que ainda no slide anterior, que é o viés, o preconceito ideológico, por exemplo, uma fonte, né? Assim, esse jornal científico publica muito ali, sabe, uns estudos muito fracos, eu não vou nem ler, e existe isso, né? Vamos para frente agora. E agora, falando especificamente sobre edulcorantes, porque tem uma pesquisa que foi feita em 2014, já faz tempo, mas é muito interessante, do EUFIC, que é o IFIC da Europa. Eu trabalho para o IFIC dos Estados Unidos, esse é o da Europa, que fez uma pesquisa com nutricionista, por que os nutricionistas têm insegurança em recomendar adoçantes, porque eles fizeram uma pesquisa e perceberam isso. E essa incerteza, ela se reflete, né, da diversidade das posições tomadas pela mídia, pela saúde pública, pelas ONGs, pelos institutos. Então, assim, é tanta informação divergente que chega que o nutricionista não sabe aonde olhar, aonde se guiar. E aí, essa percepção de ambivalência e segurança, ela aumenta o medo do profissional recomendar adoçante para os seus clientes. E aí, o que o nutricionista faz? Olha, é melhor você não comer nada de doce. Você evita doce, você não come açúcar, mas também não come adoçante, então você tira o doce da tua vida. E a gente sabe que isso é muito complicado, né? Outra coisa que também atrapalha essa recomendação é aquilo que eu falei sobre aquela coisa da artificialidade. E aí é bem complicado, porque é artificial, não é legal. Então, é importante que as instituições, como a americana tem, que a gente tenha posições sobre o assunto. Vamos lá? E assim, existe alguma contraindicação sobre adoçantes? Não, não existe. Eu falo de modo geral porque o único que tem é o aspartame, né, que tem a fenilalanina, que é um aminoácido, que a criança, o bebê que nasce com fenilcetonúria não pode com esse aminoácido, né? Mas em geral não existe, porque não existe ninguém com alergia, com intolerância e ninguém que tenha passado mal por causa de adoçante. Ok? E aí, gente, é um recado que eu dou. A gente não está na era moderna, a gente está na era contemporânea, mas eu gosto de falar moderna, né? Não sou antropóloga, mas assim, as plataformas digitais, elas têm um complexo, né, assim, cenário, né, de incerteza.
muita coisa assim que a gente compartilha num clique. O antídoto, a gente tem que combater assim essa repercussão seletiva por meio da força do conteúdo qualificado, com transparência, sem filtro ideológico, sem preguiça profissional e sem incompetência arrogante. Então é dar informação sem criar aversão. E olha, eu deixo aqui para vocês um presentinho, vocês podem entrar nesse link, é uma página do Serviço de Saúde da Inglaterra, do Reino Unido, e ali tem tudo sobre edulcorantes, super simples, e eu agradeço muito a atenção de vocês, Deus abençoe todo mundo.